Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 29 de outubro, terça-feira. Que Deus te abençoe, te dê graça. Estamos lendo aqui, segunda João 1:9, segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Então, Jesus, a sua palavra, a sua doutrina é o grande referencial, né? E é o grande indicador de quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, e na conclusão, não só deste verso, mas das cartas de João, quem tem a Cristo tem a vida eterna, quem tem a Cristo tem a Deus. Quem ama o filho ama o pai, quem tem o filho tem o pai. Mas aqui não é só essa ideia, digamos, fechada, né? Mas ele deixa aqui a advertência de que quem não permanece no ensino, mas vai além do ensino, e esse ensino de Cristo é o que Cristo ensinou, portanto, as suas palavras, Sermão do Monte, suas parábolas, tudo que ele ensinou enquanto falava, enquanto interagia com pessoas, suas expressões, suas atitudes, o ensino de Cristo. Mas pode somar, sem sombra de dúvida, o ensino dos apóstolos, ou seja, tudo o que o Novo Testamento ensina, os ensinos dos apóstolos, referentes a Cristo, né? Porque aqui o João está lutando contra o gnosticismo. E o gnosticismo ia além das palavras de Jesus, né? E ia além das palavras dos apóstolos. Esse ir além é ter criado algo que nunca foi doutrina de Cristo nem dos apóstolos. O ir além é muito provavelmente, nessa época do apóstolo João, tem a ver com a encarnação de Jesus, né? Ou seja, deles não admitirem que Jesus de fato veio em carne. Por isso que nas cartas de João, ele diz que é o espírito do anticristo que nega que Jesus veio em carne e sangue. E alguém que apregou a isso tem, né, ou está sendo guiado por esse espírito do anticristo. Quem crê nesse tipo de coisa não tem o Pai, né? Quem não permanece, portanto, na sã doutrina, na doutrina saudável, naquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram, não tem o Pai, também não tem o Filho. E o contrário é verdadeiro. Quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho, né? Ah, e aí, veja só, a recomendação nesta carta é para que os crentes que identificassem esses hereges, esses falsos mestres. Ele diz mais: olha, se alguém chegar a vocês, não trouxer esta doutrina, ou seja, de Cristo e dos apóstolos, não o recebais em reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis. Mas o apóstolo está ensinando a ser antissocial, mal educado? Não. Havia uma itinerância desses mestres. E o porquê que ele faz isso? Porque a itinerância não era só de mestres gnósticos. A itinerância também era dos evangelistas e mestres cristãos. Estamos falando de uma época onde era o costume hospedar pessoas em casa, né? E quando hospedava, as pessoas se reuniam nesses núcleos, né, familiares, mais a vizinhança, mais amigos, para ouvir o que aqueles palestrantes, aqueles mestres tinham a dizer, né? A gente vê essa prática
quando Jesus enviou os 70. Olha, quando vocês entrarem na casa de alguém, o que oferecerem vocês comam, não ofereça nenhuma grana, também não receba nada deles. O que eles oferecerem para vocês, vocês comam, tal. E se tiver gente doente ali, ora e anuncia o evangelho. Também o contrário, se não receber vocês, vá embora, né? Então percebe que os apóstolos eram recebidos nas casas. Os discípulos de Jesus enviados naquela ocasião, havia essa itinerância, porque o evangelho era pregado. E nós estamos falando de uma época que não tinha templos como conhecemos hoje, catedrais, templos. Isso veio depois. Os templos que eh, eram dos deuses pagãos, de Diana e outros, né? Não tinha templo. Isso veio depois, no ano 300, com Constantino, que ele transforma esses espaços de culto pagão e dá para a igreja com uma série de outros benefícios. E então, a partir daí que começou a ter esses espaços. Mas antes as reuniões eram nas casas. Então, é como se as casas se tornassem de fato pequenas igrejas, né? O receber significava instituir, entre aspas, uma pequena igreja. Era autorizar aquele convidado, aquela pessoa que foi recebida, para pregar, para ensinar, assim como a gente recebe pastores, evangelistas nas nossas igrejas, e o pastor local autoriza, permite, né? Alguns são convidados, outros se convidam, outros, enfim, várias possibilidades, mas quem autoriza é o pastor local. E como não tem pastor na casa dos irmãos, aqui na época de João, quem pode autorizar ou não autorizar é o chefe da família, é o marido e a esposa que vão dizer aqui não, né? Para não receber, para não fazer reunião em casa, né? Enfim, com qual consequência? Porque se você recebe, se você está autorizando aquela palestra na sua casa, e se você dá essas boas-vindas, se você recebe, você se torna cúmplice de suas obras malignas. O que o apóstolo está chamando aqui de obra maligna são os conteúdos. Não só um conteúdo que não tem nada a ver com Cristo, mas a obra de ensinar o que é errado. Quem decidia? O chefe da casa. Hoje a gente não recebe ninguém em casa neste sentido, né? Eu sei que muitas igrejas trabalham com célula, mas isso é um outro assunto, não tem nada a ver com isso aqui. Mas você autorizar, por exemplo, fazer uma célula na sua casa, você está concordando com tudo que vai ser realizado ali no nome de Jesus, né? Vamos supor que determinada célula em determinado lugar começa a falar coisas erradas sobre a igreja, sobre liderança desta igreja, sei lá. Quem que tem que proibir? São os donos da casa. Não, a partir de hoje não tem mais, ou se for entrar por esse assunto, não tem mais. Isso deve ser repreendido, isso deve ter. Por quê? Porque se alguém vem, ainda que seja em nome da célula, ou no horário, dia da célula, para falar o que não se pode falar, se eu concordar, sou o dono da casa, permitir não falar nada, eu sou cúmplice, né? E essas cumplicidades nos nossos dias e essas autorizações nos nossos dias não são exatamente do mesmo jeito que aconteciam, mas quando a gente autoriza, permite que determinadas literaturas estejam nas nossas estantes, que coisas erradas sejam faladas livremente,
ou há acesso a não ser que seja investigativo, né? Para entender o que o outro pensa. Mas se aquilo é buscado como uma verdade dentro das nossas casas, somos nós que estamos autorizando ou permitindo. O que é fato? O fato é que a gente tem que estar muito antenado para tudo aquilo que vai além de Cristo, né? Cristo é suficiente, né? E às vezes a gente só lembra dessa palavra para falar mal de psicologia, para falar mal das ciências do mundo. Ninguém precisa de tal coisa porque Cristo resolve, né? Ninguém precisa de ajuda em tal área porque Cristo resolve. Nessa, alguém tem dito, eu não preciso de segurança porque Cristo me protege. E aí, chocosamente, né? Alguém fala na maior inocência, eu não preciso de cachorro para tomar conta da minha casa porque Cristo é meu cachorro. Então, percebe? É, como as pessoas pensam na suficiência de Cristo, às vezes para refutar ajuda as outras, né? Possibilidades outras. Mas a gente tem que pensar na suficiência de Cristo no quesito doutrina. O que Cristo disse é suficiente, a gente não precisa inventar mais nada. A gente só replica, a gente só explica, reproduz, né? O que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. Neste sentido, não tem ninguém original, porque a gente vem repetindo o que já foi falado há mais há cerca de 2000 anos. A gente vem repetindo o que foi falado por Paulo, que foi escrito e falado por João, por Jesus, e a gente não inventa nada. E a gente não quer ir além, né? Então, qualquer coisa que vá além, que não está escrito, a necessidade de conhecer, a gente tem que refutar, a gente não pode autorizar. Aqui, eu não autorizo na minha casa, na individualidade, né? Eu não autorizo na casa do meu coração, né? Não autorizo na casa do meu corpo, não autorizo os meus ouvidos a compartilhar com coisa errada. Então, urge a necessidade de conhecer a doutrina. Os crentes precisam conhecer a doutrina, ler a palavra, estudar a palavra, para identificar aquilo que vai além. Neste sentido, Cristo é suficiente, a gente não precisa de absolutamente nada além que vem com cara de ciência, com cara de conhecimento, com cara de modernidade, dispensamos, porque Cristo é suficiente. E eu concordar, e eu admitir, é cúmplice de maldade, de perversão. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e sermos vigilantes e aplicarmos essa palavra num sentido da minha família, no sentido do meu coração. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Que o Teu nome seja glorificado, porque o Senhor é bom para conosco. O Senhor tem nos ajudado. Senhor, abençoe os nossos corações, as nossas vidas, para que conheçamos a Tua palavra profundamente, para não irmos além de Cristo, além daquilo que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Dá-nos esta bênção de crermos na suficiência de Cristo. Oro no nome de Jesus. Amém.